Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Básica. Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e esta é a nossa 20ª aula do curso completo com todos os descritores que compõem a matriz de referência do SPAES do nono ano de Matemática. Na aula de hoje, a gente vai estudar o descritor 65, que tem por redação calcular o perímetro de figuras planas em uma situação problema. Vamos primeiro definir o que é perímetro. Olha só. Perímetro é a soma de todos os lados externos de qualquer figura, ou seja, o seu contorno. Basta a gente imaginar que a parte de dentro da figura é a área, né? A parte de fora externa, o contorno, é o perímetro. Vamos ver aqui um exemplo. A gente tem aqui um hexágono irregular, né? 6 lados, com os seus lados medindo 3, 5, 7, 8, 7, 5. O perímetro P, basta eu somar todos eles, olha só, que vai dar igual a 35. Tá certo? Bem simples, né? Agora, anota aí para essa curiosidade. Olha só, alguns matemáticos usam os seguintes termos. Olha, P minúsculo para designar semiperímetro, que é a metade do perímetro, ou seja, o perímetro dividido por 2. E 2P minúsculo para designar um perímetro completo. Mas isso aqui é apenas um rigor matemático, a gente não precisa se ater a isso. Eu quero apenas que fique claro que pode acontecer, que vocês se depararem com isso. E também, se vocês se depararem com o termo semiperímetro, vocês já sabem que é a metade do perímetro. Mas vamos usar a mesma nomenclatura aqui, né? O símbolo P para perímetro, tá bom? Agora, o perímetro da circunferência, diferentemente dos polígonos, que basta somar os lados, na circunferência precisa usar uma fórmula, tá certo? Para calcular o seu perímetro, ou seja, o seu contorno. Né? Então, imagine uma circunferência com o seu centro C e o seu raio R. O seu perímetro C, que é o comprimento da circunferência, vai ser igual a 2 vezes o π vezes o R, ou 2πr, onde o π é uma constante matemática, um número irracional, que vale aproximadamente 3,14. Certo? Se a questão pedir para você usar outro valor no lugar do π, você usa. Se não, você usa o 3,14, tá bom? Outro detalhe interessante são as unidades de medida de comprimento. Por padrão, no sistema internacional, a gente tem que 1 metro é a unidade de medida padrão. Aqui de vermelho, olha só, eu tenho os submúltiplos, os menores que 1 metro. O decímetro, que é o dm, centímetro, que é o cm, e o milímetro, que é o mm. Todos esses são menores que 1 metro. E aqui de azul eu marquei os maiores que 1 metro, que são os seus múltiplos. O decâmetro, certo? Que é Dan, o hectômetro, que é HM, e o quilômetro, que é KM. Então é fácil você imaginar, olha só, o decímetro é 1 metro dividido em 10 partes. Aí dá um decímetro. 1 metro dividido em 100 pedaços, cada um é 1 centímetro. E 1 metro dividido em 1000 pedacinhos, cada um é 1 milímetro. Agora imagine 1 metro multiplicado por 10, vai dar o decâmetro, que é 10 metros. O hectômetro multiplicado é o metro multiplicado por 100, que é 100 metros. E o quilômetro é o metro multiplicado por 1000 quilômetros. Inclusive a letra K na matemática, pessoal, significa 1000, né? Quilômetro, né? É 1000 metros, tá bom? Agora, pode acontecer de vocês precisarem converter, né? Tipo, você receber um número, né, em quilômetro e precisar converter ele para metro, por exemplo, ou o contrário, em metro para quilômetro, tá certo? Como é que você faz essa conversão? É isso que a gente vai aprender, ó. Se for nesse sentido assim, ó, cada uma dessas unidades que você for deslocando, você vai multiplicar por 10 ou deslocar uma vírgula para a direita, que é a mesma coisa, olha. O quilômetro por hectômetro multiplica por 10, hectômetro por decâmetro também multiplica por 10, decâmetro para metro também multiplica por 10, metro para decímetro também multiplica por 10, decímetro para centímetro também multiplica por 10, e centímetro para milímetro também multiplica por 10, ou cada uma dessas multiplicações desloca uma vírgula, né? A vírgula uma casa para a direita, tá certo? Se for voltando assim, o contrário, ó, nesse sentido, é o inverso, eu vou ter que dividir por 10, olha só. Milímetro convertido para centímetro, você divide por 10. Centímetro convertendo para decímetro, também você divide por 10. Decímetro para metro, também divide por 10. Metro para decâmetro, divide por 10.
decâmetro para hectômetro divide por 10 e hectômetro para quilômetro também divide por 10, ou cada uma dessas divisões você desloca a vírgula uma casa à esquerda, que é a mesma coisa de dividir por 10. Tá certo? Bom, no exemplo vai ficar bem claro como isso é fácil. Olha só. Vamos converter 5,46 quilômetros para centímetros. Aí eu vou desenhar esse padrão, ó. Tá aqui, tá certo? Ó. O metro fica no meio, para cá os menores e para cá os maiores que 1 metro, nessa mesma ordem. Certo? Decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Tá bom, pessoal? Aí, olha só, eu tenho que vir do quilômetro, que é esse aqui, para centímetro, que é esse aqui. Tá legal? Vamos ver o percurso que tem que fazer então. Ó. Tá aqui no quilômetro. Ó. Chegou no hectômetro, mais uma vez chegou no decâmetro, mais uma vez no metro, mais uma vez no decímetro e mais uma vez no centímetro. Chegou no destino, que é centímetro. Quantas vezes, olha só, que eu vou ter que multiplicar por 10? 1, 2, 3, 4, 5. Como multiplicar por 10 é a mesma coisa que deslocar a vírgula para a direita uma casa, são 5,5 casas para a direita, tá certo? Então eu vou repetir aqui o valor, 5,46, e vou deslocar 5 vírgulas para a direita, né? Aqui o vírgula, não, aqui a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então a vírgula vem para cá e esta vírgula sai daqui. Tá legal? E esses espaços vazios eu completo com 0, certo? Então, eu posso concluir que 5,46 quilômetros é a mesma coisa de 546.000 centímetros. Tá legal? Bom, vamos ver então algumas atividades práticas para a gente treinar ainda mais esse descritor. Atividade número 1, caiu já em edições anteriores do SPAES, que diz assim: a piscina de um hotel recebeu uma grade de proteção na faixa indicada na figura abaixo. Isso aqui, né, a piscina, e isso aqui a grade em azul escuro, tá legal? O comprimento total dessa grade é... Bom, olha só, pessoal, se esse lado aqui é 5 metros, fica fácil de a gente perceber que esse pedacinho aqui também vai ser 5 metros. São iguais? Não. Consequentemente, esse pedaço aqui também é 2 metros. Esse daqui que é igual a ele também vai ser 2 metros. Certo? Agora, daqui para cá, né, 4 metros, olha. Eu vou pegar esse pedacinho aqui, que é 4 metros, e vou colocar ele aqui, ó, que é justamente o que está faltando. 4 metros também. Aí, automaticamente, quando eu completo esse espaço que está aqui, ó, com esses 4 metros que eu tirei daqui e coloquei aqui, então, esse 12 metros, que é esse pedaço que vem daqui até aqui, vai ser igual a esse pedacinho aqui todinho, ó, 12 metros também. Tá certo? Ó, vai ser igual a esse lá de cima. Pronto, então para eu saber o perímetro, basta eu somar, ó, 12 com mais esse 12, com mais esse 5, com mais esse 5, e mais esse 2 com mais esse 2. Esse 4 aqui de baixo não precisa, porque eu tirei ele daqui e coloquei aqui, ó, para completar e ficar 12, tá certo? Então, vamos somar tudo, certo? Olha só, 12 com mais 12, mais 5 mais 5, mais 2 mais 2, 12 com mais 12 é 24, 5 com mais 5 é 10, vai dar 34, com mais 2 que é 4, vai dar 38. Resposta aí tem que ser 38 metros, tá bom? É o perímetro. Atividade de número 2. As rodas de um automóvel têm 32 centímetros de raio. Que distância percorreu o automóvel após cada roda dar 8.000 voltas? Olha só. Aqui o desenho de uma roda, né, para ficar fácil o entendimento. E o raio dela é 32 centímetros. Né? Esse aqui é o raio, né, que vai do centro até encostar em uma extremidade da circunferência, e ele vale 32 centímetros, tá certo? Bom, vamos então calcular o seu comprimento, o comprimento dessa roda, né? O seu perímetro, através da fórmula C, que é o comprimento, que é o perímetro, igual a 2πr. Logo, C vai ser igual a 2 vezes o π, que é 3,14. Quando a questão não dá o valor, eu uso 3,14, vezes 32. Então, olha só, anota aí, ó. Quando a questão não fornecer o valor do π, use 3,14. Se fornecer outro, use o outro. Bom, agora vamos multiplicar. 2 vezes 3,14, está aqui a respostinha, 6,28, a continha aqui no algoritmo. E 6,28 vezes 32, ó, que é esse daqui,
Aqui a continha também, ó, feita no algoritmo, para vocês conferirem, vai dar 200,96. Então, o comprimento dessa circunferência, aqui dessa roda, é 200,96. Isso significa que o comprimento da roda equivale a uma volta completa, né? Quando ela der uma volta completa, ela rodou um comprimento dela. Outra volta completa, outro comprimento dela. Então, a questão diz que essa roda ela deu 8.000 voltas. Então, é só eu pegar o comprimento de uma volta, né, que é o perímetro dela, e multiplicar por 8.000. Aí eu vou saber qual foi o comprimento total que ela percorreu. Então, está aqui o comprimento de uma volta, que é 200,96, ó, esse aqui, vezes o total de voltas, que é 8.000, multiplicando vai ter esse valor, 1.607.680 centímetros. Portanto, o item correto é o item D, tá certo? Porque aqui está em centímetros e os itens também estão todos em centímetros. Vamos para a próxima questão, atividade de número 3, que diz assim: ao percorrer uma distância de 6.280 metros, uma roda dá 2.000 voltas completas. Qual é o raio dessa circunferência? Olha só, vamos dividir a distância percorrida por essa roda, que é 6.280, pelo total de voltas que ela deu, e assim a gente obtém o comprimento da roda, né? Porque se ela andou 6.280 metros, isso equivale a 2.000 voltas, então eu vou dividir todo esse comprimento que ela andou por 2.000 voltas e vou ter o valor de uma volta. E uma volta da roda a gente sabe que é o seu comprimento, é o seu perímetro, né? Então está aqui, olha só, 6.280 dividido para 2.000, a continha aqui organizada no algoritmo vai dar 3,14. Então, o comprimento da roda é 3,14 metros, né? Porque aqui está em metros. Agora vamos usar esse valor para encontrar o seu perímetro, o seu raio, que é o que a questão está pedindo, o raio. A fórmula é a mesma daquela, ó, C igual a 2πr, só que agora eu já sei o C, que é 3,14, é o comprimento, certo? Aí vai ficar 3,14 igual a 2 vezes o π, o 2 é da fórmula, o π é 3,14, quando não está pedindo na questão você usa esse, vezes o R, que é o raio que eu vou descobrir. Então, repete aqui, ó, 3,14 igual 2 vezes 3,14, né? A gente já fez essa continha na aula anterior, dá 6,28, vezes R. Portanto, 3,14 vai ser igual a 6,28R, né? 6,28 vezes R, 6,28R. Como é igual, eu vou só inverter a ordem para facilitar, né? 6,28R é igual a 3,14 e vou isolar a variável R, a incógnita R. R vai ser igual a 3,14 dividido por 6,28. Aqui, ó, tem duas casinhas depois da vírgula, aqui também, então a gente elimina, né, essas duas vírgulas e divide 314 para 628, que é exatamente, né, a metade dele, então vai dar 0,5. Portanto, o raio vai ser igual a 0,5, como aqui está em metros, 0,5 metros. Tá legal? Bem simples. Vamos para a questão de número 4, que diz assim: para o plantio de laranjeiras em todo o contorno de um terreno retangular de 42 metros por 23 metros, quantos pés de laranja foram plantados se, entre os pés de laranja, a distância é de 2,60 metros? Bom, vamos desenhar aqui um retângulo, né? Vamos dizer que esse lado vale 42 e esse 23, certo? E calcular o seu perímetro. O seu perímetro vai ser 42 com mais 42, mais 23 com mais 23, que vai dar 130. Então, somando esses quatro lados aqui no terreno retangular, vai dar igual a 130 metros. Bom, agora a gente vai dividir o perímetro do terreno, que é 130, pelo espaçamento entre os pés de laranja. Olha só, os pés de laranja eles têm que ficar à distância de 2,6 metros um para o outro. Por exemplo, se bem aqui tiver tem que dar um suporte de 2,6 metros para colocar outro, mais 2,6 coloca outro e assim por diante. Como eu já sei que esse contorno todinho é 130, eu vou dividir esse contorno pelo espaço entre um pé e outro, e aí eu vou saber quantos pés de laranja, né, vão ser plantados aí, tá legal?
E aí eu dividindo, olha, 130 por 2,6, que é o espaçamento entre os pés de laranja, eu acrescentei aqui uma vírgula e um zero para ficar uma casa, um número depois da vírgula igual a esse daqui, né, que já tinha 1,6, né? Então depois eu apago as vírgulas, fica 1.300 dividido para 26, que vai dar 50, não é isso? Então a gente pode concluir que serão necessários 50 pés de laranjas com um espaçamento de 2,6 metros entre um e outro, nesse terreno aqui, né, retangular de 130 metros de perímetro, tá bom? Atividade de número 5, olha só. O perímetro de um triângulo equilátero corresponde a 5/6 do perímetro de um quadrado que tem 9 centímetros de lado. Qual é a medida em metros do lado desse triângulo equilátero? Pessoal, é bem simples. Olha, vamos colocar aqui o triângulo. A questão fala que o triângulo ele é equilátero, né? E é justamente a medida do seu lado que a gente quer saber que a questão está pedindo. Como eu não sei, eu vou dizer que ela mede x, certo? E o lado do quadrado, porque aqui fala também de um quadrado que tem 9 centímetros de lado. Então, se ele é um quadrado, ele vai ter 9 centímetros em todos os lados. E agora vamos calcular o perímetro do triângulo. Ó, o perímetro é só somar os três lados. Então, vai ser x com mais x com mais x, que vai ser 3x. É o perímetro desse triângulo. Eu ainda não sei o lado dele, que eu vou descobrir que é x. E o quadrado, ele tem 4 lados de 9. Olha só, vamos calcular o perímetro dele. 9 mais 9 mais 9 mais 9. 4 vezes 9 é 36, portanto o seu perímetro é 36. Agora, olha que interessante. A questão diz que o perímetro desse triângulo, que é 3x, corresponde, quer dizer, que é igual a 5/6 do perímetro do quadrado, que é 36. Então, 3x vai ser igual a 5/6 de 36. Tá legal? Agora, anota aí essa dica. Ó. 5/6 de 36 é igual a 5/6 vezes 36. Você já sabe que o de, na matemática, indica multiplicação, certo? Então, 5/6 do perímetro desse quadrado, que é 36, é 5/6 de 36, e esse dia eu substituo pelo vezes. Isso aqui é ele, ó, 5/6 vezes 36. Como esse perímetro aqui, que é 3x, é igual a 5/6 desse perímetro, que é 36, então 3x vai ser igual a 5/6 de, que é vezes 36. E aí eu repito aqui 3x, ó, 5 vezes 36 vai dar 180, sobre esse 6 que você repete. Certo? E 180 dividido para 6 vai dar 30, né? 3 vezes 6 é 18, 3 vezes 30, 180. Então 3x vai ser igual a 30, logo x vai ser igual a 30 dividido para 3, x vai ser igual a 10 centímetros. Qual é a medida em metros do lado desse triângulo, né? Só que aqui, pessoal, essa medida é em centímetros, olha só. X é 10 centímetros, não, tá? São todos centímetros, né? Ó. Eu vou ter que converter para metro, né? É só usar essa estratégia que eu já ensinei, ó. Eu vou colocar só a parte aqui do metro e dos menores que 1 metro, porque é o que eu vou precisar usar aqui, olha só. Eu vou converter, então, 10 centímetros para metros, ou seja, dos centímetros para chegar no metro, porque a resposta tem que ser em metros. Certo? Então, olha só, eu vou voltar uma, chegou no decímetro, volta mais uma, chegou no metro, que é o destino. Então, voltando duas casas, vou voltar 2 vírgulas para a esquerda, que é a mesma coisa que dividir por 10 e depois dividir por 10 de novo. Então, eu vou colocar aqui o 10, a vírgula é como se ela estivesse aqui na frente do zero, aí eu vou voltar uma e 2 casas, né, para a esquerda. Ó. 1, 2, a vírgula vem para cá, apaga aqui, e aqui eu completo com zero, vai ser 0,10 metros, que é a mesma coisa de 0,1 metro, tá certo? Então, D, item B, 0,1 metro, que é a mesma coisa de 10 centímetros, é a resposta. Tá legal? Que é o tamanho do lado desse triângulo. Atividade número 6, olha só. Uma praça quadrada, que possui o perímetro de 24 metros, tem uma árvore próxima de cada vértice e fora dela. Deseja-se aumentar a área da praça, alterando-se sua forma e mantendo as árvores externas a ela, conforme ilustra a figura. Que é a figura? Qual o novo perímetro da praça? Ó, a praça era quadradinha, tá aqui, ó. Certo?
que tinha 24 metros de perímetro. Só que como ela tinha essas 4 plantas, ó, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, aí eles decidiram aumentar, ó, bota 2 metros para cá, 2 metros para cá, fecha aqui, 2 metros para cá, 2 metros para cá, fecha aqui, 2 metros para cá, 2 metros para cá, fecha aqui, mesma coisa, ó, 2 metros e fecha aqui, e as árvores, ó, continuam fora da praça, tá certo? É parecido com o formatozinho de um sinal de mais, né, assim, ó. Bom, primeiro vamos descobrir quanto é que vale cada um desses ladozinhos aqui, ó. A gente sabe que o perímetro desse quadrado é 24 metros que a questão me deu, ó. Certo? Ó, a praça é quadrada e o perímetro é 24 metros. Então, eu vou dividir o perímetro 24, né? Dividido para 4 lados, né? Que é um quadrado, que vai dar igual a 6. Então, eu posso concluir que cada um desses lados aqui é 6 metros, ó. Então, esse lado é do mesmo tamanho desse, também vai ser 6 metros, ó. Que vai ser 6 metros, que era o tamanho desse. Esse também vai ser 6 metros, que era o tamanho desse. Esse também vai ser 6 metros, que era o tamanho desse. E esse também vai ser 6 metros, que era o tamanho desse. Tá legal? Bom, agora o que aumentou aqui de lado foi 2 metros. Ó. Daqui para cá é 2 metros, daqui para cá é 2 metros, só completar. Ó. Mais 2 metros aqui, mais 2 metros. Aqui também mais 2, aqui também mais 2. Aqui também, aqui também, aqui também. Pronto, e esse ficou o contorno da nova praça. Então agora fica fácil a gente calcular um novo perímetro, olha só. Essa parte de laranja aqui, ó, que as partes maiores, são 24 metros, a gente já sabe que é 4 vezes o 6, né? Ó. E quantas vezes o 2 está se repetindo aqui nesse contorno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. 8 vezes 2. Então o perímetro é isso aí tudo. 4 vezes 6 é 24, 8 vezes 2 é 16, somando tudo, 24 mais 16, 40, então o novo perímetro vai ser 40 metros, tá certo, pessoal? Item D, vamos para a próxima questão. Questão muito interessante, questão que já caiu na OBMEP, adaptada. O triângulo ABC abaixo é equilátero de lado igual a 1. O senhor Simmons marcou um ponto D qualquer no lado AB do triângulo. Em seguida, ele traça um segmento paralelo ao lado BC, começando em D e terminando no ponto E, sobre o lado AC. Em seguida, traça um segmento paralelo ao lado AC, começando em D e terminando no ponto F, sobre o lado BC, conforme a figura abaixo. Aqui é a figura. Aí vem a pergunta, qual é o perímetro do quadrilátero CEDF? CEDF. Bom, a questão, pessoal, ela diz que a gente tem um triângulo ABC equilátero, de lado 1, ó, daqui para cá é 1, um também aqui, certo? E aí, foi feito um segmento de reta paralelo, olha só, do D até o E vai ser paralelo ao BC, certo? E do D até o F vai ser paralelo ao AC, tá certo? Bom, agora anota aí a dica, ó. DE é paralela a BC, foi o que eu disse aqui agora, olha só. DE é paralela a BC e DF é paralela a AC. DF é paralela a AC. Consequentemente, os triângulos ABC, ADE e DBF são semelhantes e equiláteros. Eles são semelhantes porque eu já expliquei para vocês que quando a gente traça uma reta, né, paralela a qualquer lado de um triângulo, a gente tem triângulos semelhantes. Como eles são semelhantes e o triângulo maior é equilátero, eles são semelhantes e equiláteros. Todos eles têm a mesma medida. Então, olha só, esse lado a questão diz que vale 1, esse também vale 1 e esse também vale 1. Então, aqui, esse triângulozinho pequeno, ó, AED, esse triângulo aqui, ó, ele é semelhante ao triângulo grande, ó, ACD. Então, se o grande é equilátero, esse também é equilátero. Então, aqui ele vai ter os lados, ó, todos marcados do mesmo tamanho em azul. Consequentemente, esse triângulo DDF é semelhante ao grandão. Se o grandão é equilátero, esse triângulo aqui também é equilátero. Todos eles marcados com 2 tracinhos verdes para dizer que tem o mesmo tamanho. Como eles têm o mesmo tamanho, olha só. Esse pedaço aqui, ó, desse triângulo, vai ser do mesmo tamanho desse. Ó, ele vem para cá do mesmo tamanho. E esse pedaçozinho aqui, ó, desse triângulo, também vai ser do mesmo tamanho desse, olha só. Vem para cá do mesmo tamanho. Como eu já sei que esse daqui, ó, completou esse lado aqui, que é 1, então quer dizer que esse pedacinho aqui
mais esse daqui, ó, que é igual a esse, ó, vai dar 1. E esse pedacinho aqui, mais esse daqui, que é igual a esse, ó, vai dar 1 também. Então, consequentemente, a gente conclui que o perímetro, a soma, né, dos lados desse quadrilátero aqui, ó, que ele está pedindo aqui na questão, CEDF, olha só, CEDF vai ser 2, 1 mais 1 igual a 2, porque esse pedaço daqui até aqui é igual a esse daqui até aqui, que é 1. E esse pedaço daqui até aqui é igual a daqui até aqui, que também é 1. Então, somo 1 mais 1, que é 2, eu tenho o perímetro desse quadrilátero, que é item B. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, aprendido. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal, isso é muito importante. Muitos alunos apenas assistem, mas não se inscrevem no canal. Ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Forte abraço a todos e que Deus abençoe sempre.